A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Esperando que estejamos todos a fazer a nossa parte para que 2022 seja um ano melhor, pois somos nós que o fazemos, vamos hoje falar, dar aqui a visão espírita da família dos laços da consanguinidade e da família espiritual. Para começarmos a olhar mais para os elementos que compõem o nosso agregado, aqueles que vivem debaixo do mesmo teto, olharmos uns para os outros de outra forma, de outra perspectiva. O codificador da doutrina espírita questiona os espíritos superiores, colocando assim de questão: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E eles respondem: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo se os laços de família se desestruturassem. Joana de Ângeles afirma que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Por desconhecer a finalidade desta instituição chamada família, grande parcela da humanidade duvida da sua importância, despreza a sua estrutura e desvaloriza os seus laços consanguíneos e afetivos. Mas, caros amigos e ouvintes, a doutrina espírita alargou os nossos horizontes para além da vida física e revelou-nos a vida do espírito imortal. Impulsionados pela lei do progresso, somos submetidos a vivenciar diferentes experiências no plano físico, nas mais diferentes situações, para a aquisição do conhecimento e da mais elevada moral. É impossível progredir sem reencarnar. E a alma que reencarna vem do mundo espiritual para progredir. Hoje já temos informações suficientes para que possamos conhecer o objetivo da família, a origem da sua formação e a sua finalidade. Ensinam-nos os benfeitores espirituais, na questão 913 do Livro dos Espíritos, que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. Dizem eles: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ele, egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. É necessário, caros amigos e ouvintes, extirpar o egoísmo que existe em nós e substituí-lo pela prática do amor e da caridade. Deus, o Pai nosso, conhecendo profundamente a fragilidade dos seus filhos e os perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso, criou um mecanismo para nos auxiliar a combatê-lo. Deus criou a família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição deste vício. Na busca do progresso e da evolução, indispensável reencarnarmos quantas vezes forem necessárias, e para que este retorno ao mundo material aconteça, necessitamos adquirir um novo corpo físico, que somente será possível através da união de um óvulo com um espermatozoide, dando início à formação do feto, que, se desenvolvendo, nos colocará de volta ao palco da vida física. Portanto, já chegamos ao mundo físico, devendo gratidão aos nossos pais biológicos pela oportunidade do regresso, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, quando diz que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. O pai
não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Caros amigos, os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem para a sua afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores que se traduzem também por o seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Concluem que os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Amigos, ouvintes do Rádio Clube de Angra, existem as famílias espirituais e as famílias corporais. As espirituais, ligadas pelos laços do espírito, pelas afinidades, são duráveis, fortalecem-se pela depuração, crescimento e evolução dos seres e reencontram-se no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. A misericórdia divina proporciona também o seu reencontro periódico no plano físico. Os seus membros estão ligados pelos laços eternos do amor. As famílias corporais, ligadas somente pelos laços corpóreos, são frágeis como a matéria e as diferenças e as dificuldades de convivência revelam a necessidade do esforço, da dedicação e do empenho para que possamos transformá-la em extensão da nossa família espiritual. A obrigação de vivermos com os laços consanguíneos faz com que acabemos desenvolvendo os vínculos de afetividade entre espíritos afins ou devedores que se reencontram para que um dia possamos formar a família universal que Jesus mencionou quando disse: um só rebanho, um só pastor. Não existe acaso na criação. E a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, no livro A Constelação Familiar, esclarece no capítulo 1 o seguinte: esse agrupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral em face dos erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. A família, caros amigos ouvintes, a família é a instituição divina, com planeamento que antecede esta vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. O nosso reencontro com o passado é inevitável. Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Algumas vezes, impossibilitados de nos reencontrarmos através dos laços da consanguinidade, Deus possibilita-nos, através da adoção, receber no nosso lar o companheiro do passado, ligado a nós por amor ou tragédias, para que possamos nos amparar e sublimar as desavenças do pretérito. A adoção é um grandioso ato de amor. Repito, a adoção é um grandioso ato de amor. Comprova a fragilidade dos laços consanguíneos e a certeza de que a paternidade e a maternidade do coração são mais vigorosas. E Deus jamais nos nega a possibilidade de sermos pais e educadores.
Não importa, caros amigos ouvintes, não importa o lado formal da família, qual a estrutura que ela apresenta neste momento. O que realmente importa é aproveitar a oportunidade de aprendizado que Deus nos oferta através da convivência, que poderá ser de carinho, alegrias com os nossos afetos ou de conquistas futuras com os desafetos do momento. Os afetos de hoje serão os nossos amores de amanhã. Esta é a grande proposta de Deus para estabelecer na Terra a família universal, a humanidade unida pelos laços do respeito e da fraternidade. A família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes até mesmo de forma compulsiva, possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar tolerância e resignação, exercitar perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. Atualmente, com estrutura bastante diversificada, a família está a exigir dos seus membros atitudes corajosas de renúncia e dedicação, oferecendo oportunidades grandiosas de revermos relacionamentos e de estendermos o amor e o perdão a todos os que compartilham connosco as quatro paredes do nosso lar. Nos lares atuais encontramos situações delicadas e desafiadoras onde a dependência química, a violência, as dificuldades financeiras, as doenças, a ingratidão, a solidão, a traição e o desrespeito se incorporam à rotina da família que, quando frágil, desconhecendo o endereço do amor ensinado por Jesus, deixa-se vencer pelo desânimo, pelo abandono, desespero, ódio, culpa, mágoas e também pela revolta. Torna-se assim, caros amigos, torna-se urgente o despertar do ser para o conhecimento da sua realidade espiritual, para que possa compreender que as situações difíceis dentro e fora do lar não são castigos e, portanto, não existem vítimas na criação divina. São situações geradas por nós mesmos, espíritos imortais em trabalho de aprendizado e evolução. E existe sempre uma finalidade útil para todos os desafios que nós vivenciamos. As experiências na trajetória física se transformam em lições de sabedoria para tornar mais fácil a ascensão do espírito, para que, inclusive, ele possa ultrapassar os limites de progresso em que se encontra. Todas as aflições poderiam ser vivenciadas dentro de outro clima, caso o amor fosse escolhido como guia e roteiro. É somente, caros amigos, é somente o amor dispõe de recursos valiosos para que possamos enfrentar as situações penosas que se avolumam no nosso caminho. É somente o amor que nos oferece os recursos poderosos da paciência, coragem, perseverança, perdão, compreensão e confiança em Deus. A nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência na família. Na sociedade, poderemos até ser bons profissionais, ótimos executivos, grandes oradores, pessoas de fama e projeção social. Mas, se no lar estivermos a dever paciência, perdão, tolerância, respeito, atenção, indulgência, de nada nos valerá a evidência no mundo, pois estaremos a falhar com os nossos maiores compromissos. E nada disso é mais importante do que o sucesso nas nossas relações familiares. E é assim, caros amigos e ouvintes, que neste convívio familiar vamos sendo obrigados a nos preocuparmos com os nossos próximos, mais próximos, diminuindo o nosso egoísmo, aprendendo a dividir, a repartir, a dar atenção, a conviver com o diferente de nós e a aceitar as pessoas como elas são.
fora do lar. Fora do lar é mais difícil pensarmos somente em nós, porque usamos máscaras que favorecem os nossos relacionamentos com as outras pessoas para que possamos ser aceites. Mas é na intimidade da família que demonstramos os nossos valores morais e quem realmente somos. Lar, caros amigos, lar é a escola que Deus criou para que pudéssemos aprender a convivência fraterna, a amar de diferentes formas. Amar como pais, amar como filhos, enteados, irmãos, primos, avós, tios, sogro, sogra, genro, nora, madrasta, padrasto e todos aqueles que a vida traz para perto de nós. Se a família fracassar nesta tarefa de reeducar o espírito que chega, a sociedade sofrerá as consequências trágicas deste fracasso, abalada na sua estrutura e mergulhará no caos. No livro Jesus no Lar, o espírito de nome Neio Lúcio, através da mediunidade de Francisco Canto Xavier, relembra Jesus orientando-nos, dizendo que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos oferece, que nos parece distante? A família é a estrutura da sociedade. É a exportadora de homens e mulheres que formam a nossa sociedade, que constroem o nosso dia-a-dia. É a instituição divina e irá sobreviver heroicamente aos golpes que lhe têm sido desferidos. Jamais desaparecerá da sociedade terrestre, sendo, portanto, urgente a sua valorização, para que dentro dela se eduque o homem renovado pela força poderosa do amor, que construirá a nova era, o mundo de regeneração. Diante dos desafios que vivenciarmos no nosso convívio familiar, é imprescindível, caros amigos e ouvintes, buscarmos apoio na verdade e amparo no Evangelho de Jesus para que possamos perseverar e vencer os compromissos luminosos que elaboramos no mundo espiritual. Muitas vezes, visando nobres aprendizados em relação à construção da família universal, solicitamos à providência divina a oportunidade de vivenciarmos a ausência de uma família física para que possamos adquirir, no exercício da solidariedade e da amizade, os laços de afinidade que nos confortarão o coração, avançando assim para a elevada expressão de caridade, conforme Jesus já pregou e a viveu em todos os momentos, antes e depois do seu desenlace físico. É importante lembrar, caros amigos, que não importa qual seja a nossa atual estrutura familiar, a solução é e será sempre amar dentro do nosso lar. Para sustentarmos estes compromissos divinos, é urgente levarmos Jesus para dentro dos nossos lares, pois é somente o amor, nas suas infinitas expressões ensinadas e vividas por Ele, Jesus, pois só Ele é capaz de nos auxiliar nesta missão sagrada. Família consanguínea e família espiritual, sendo que a espiritual vai aumentando à medida que nós nos vamos dando bem e vamos fazendo amizades com a família consanguínea. É dentro do mesmo lar, debaixo do mesmo telhado, dentro de quatro paredes, que se reúnem muitas vezes espíritos inimigos do passado. Por isso, tanta coisa que acontece e nós ouvimos e vimos nos telejornais, são espíritos inimigos que muitas vezes, deixando Jesus e o Evangelho de lado, não conseguem ter a perseverança e a força para continuarem, pois é no lar que se criam as grandes amizades.
e vamos nos reencontrar as vezes que forem necessárias para nos tornarmos verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos. Caros amigos e ouvintes, vou-vos deixar com uma pequena mensagem do livrinho Vida Feliz por Joana de Ângeles para meditarmos durante esta semana, que diz o seguinte: no tumulto que toma conta do mundo e das pessoas, reserva-te alguns momentos de silêncio que se transformem em quietude interior. A agitação, a balbúrdia, o falatório desarmonizam os centros emocionais do nosso equilíbrio. Cala mais e ouve mais. Reflete antes de expenderes a tua opinião. Ouve a zoada e alija-te do burburinho, preservando-te em paz. Este comportamento é saudável para todos os momentos da tua vida. Agora sim, caros amigos ouvintes da rubrica A Vida Continua, ficamos por aqui. Marcamos encontro para o próximo sábado à mesma hora. Não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Contribuam para um mundo melhor. E uma grande forma de contribuirmos é começarmos a ter mais consciência dos nossos vícios, dos nossos erros, das nossas imperfeições. Trabalhando em nós aquilo que tem que ser trabalhado e julgando menos os outros. Pois nós somos os únicos causadores, os únicos realizadores deste abençoado filme que é a nossa vida. Até ao próximo sábado. Fiquem com um forte e apertado abraço aqui do Pedro Silva. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.